Existe uma expressão maravilhosa que diz: um tolo é mais perigoso do que um inimigo. Se você assistir até o final, vou mostrar algo realmente incrível. As declarações de Trump sobre sanções contra Putin e a Ucrânia, sobre as quais o mundo inteiro já está falando, repetindo e gritando há um mês, na verdade continuam. Isso não mudou em nada a linha de comportamento dele. Não entendo por que todo mundo ficou tão agitado. Alguns ficaram felizes, outros ficaram furiosos. As palavras de Trump, em tradução exata, soam da seguinte forma: se um acordo não for alcançado, não me resta outra escolha a não ser impor altos impostos, tarifas e sanções. Sobre tudo o que a Rússia vende para os Estados Unidos da América, bem, não é muita coisa que a Rússia vende, mas ainda assim tem um acréscimo. E para outros países participantes, nós ainda não sabemos muito bem o que são esses outros países participantes, mas suponho que haja muitos desses países. No total, podemos fazer isso, continuo com Trump, podemos fazer isso de uma maneira fácil ou de uma maneira difícil para a Rússia. Dezenas e centenas de milhares de pessoas não devem mais morrer, porque Trump quer parar a guerra. O que Trump tem a ver com o fato de que centenas de milhares de ucranianos e russos estão morrendo lá? Porque ele se importa mais do que todos. Se ele deixasse essa ideia de lado e cuidasse dos assuntos internos dos Estados Unidos, dizem os próprios membros do movimento MAGA dele, nossa vida seria melhor. Que esses idiotas, quero dizer, os europeus orientais, se matem uns aos outros, se é isso que eles querem tanto. Trump responde a isso dizendo que sente pena das pessoas. E blogueiros, políticos e jornalistas dizem que na África e no Oriente Médio, nos países árabes também, sim. Muitas pessoas morrem no Sudão, por exemplo. Só agora morreram 20 mil pessoas no Iêmen, na Etiópia, no Mali, no Níger. O Congo é frequentemente citado como exemplo. Lá, na verdade, Trump acabou com isso. Mas em 30 anos de guerra, 6 milhões de pessoas morreram. E só porque lá estão matando, por que nós, americanos, temos que nos meter nos conflitos deles? Por quê? E no México, na Colômbia, não sei, no Equador, dezenas de milhares de pessoas morrem por causa das ações dos cartéis. Isso é chamado de guerra às drogas. E então, por assim dizer, lá agora é o maior inferno. E na Ucrânia isso significa menos. Como diz a maioria dos MAGA, na verdade, no fim das contas, tanto faz para eles se é mais ou menos. Eles simplesmente dizem que não é da nossa conta, não devemos nos meter lá, é o que dizem. Se isso não afeta diretamente os Estados Unidos, diretamente ou indiretamente, tudo indica que influencia os Estados Unidos. Em algum lugar, não sei onde, algo explodiu e teve impacto. Na verdade, quando atravessaram e trouxeram toneladas, sei lá, de algum remédio para a vida, muita gente acaba morrendo. Nos Estados Unidos da América, em um país que eu nem ouvi falar, eu não ouvi falar. Então, Miana M, sinal suave, Iana Miana, provavelmente se lê assim, em um mês, bem pelo que passou. Desde o ano novo, mataram 13.700 pessoas. E eu nem sei onde fica. Bem, pelo nome parece ser na África, mas talvez não seja. Lá tem cidades e vilarejos. Eu acabei de ler por acaso, li por acaso. Do ar. E depois destroem completamente, acabam com a população de províncias inteiras, cidades com tanques e artilharia, simplesmente arrasam tudo e pronto. Putin não liga para quantos russos morreram, afirmo isso com responsabilidade. Zelensky, ao que parece, também não se importa com quantos ucranianos ainda morrerão. Não importa o que ele diz, o que importa é o que ele faz, porque Trump. É por isso que Trump é o que mais se importa, enquanto todos os outros não ligam que mataram mais de 1 milhão de pessoas. Mas ele não, porque ele não se importa. O Trump trabalha para o Putin? O Trump disse sobre o Putin: eu acho que ele está pronto para fazer um acordo com o Putin. Então, segundo os blogueiros de língua russa, o Trump é espião do Putin, ou talvez um fantoche, ou sei lá o que mais. Alguns afirmam que Krasnov existe, outros dizem que é invenção, e o resto é verdade. Há quem esteve presente, inclusive recrutados, e outros conhecem pessoas envolvidas. Bom, enfim, é total avante. Sim, o Putin está pronto, claro, para chegar a um acordo, sem dúvida, tenho certeza disso. Se derem a ele tudo o que ele quer, e o que ele quer é aquilo que já foi registrado, onde foi registrado, na Constituição, será da Rússia?
Sim, isso aqui é nosso, isso também. Ainda não tomamos aquilo, mas já está registrado como nosso. E além disso, que retirem as sanções com todas as consequências decorrentes. Para que ele seja um vencedor e não um criminoso, em raia. Sobre a Ucrânia, Donald Trump disse: "Eu acho que a Ucrânia está menos preparada para fazer um acordo. Eu realmente acho que parte da população da Ucrânia vai matar Volodymyr Zelensky se ele admitir a derrota. Sim, é o que eles dizem. Ou que ele está pronto para entregar até mesmo as terras já ocupadas aos russos, se o povo quiser que parem de matá-los, e que o povo está disposto a ceder territórios para que seus filhos não morram mais. Então o povo iria para as ruas e praças. Sim, já foram para as praças, certo? Sabem andar, sabem como chegar lá, mas não há nenhum movimento, nenhuma agitação, dizem que não há. Sim, para que alguém protestasse lá dizendo: devolvam nossos filhos para casa, entreguem, dane-se uma parte da Ucrânia para salvar nosso futuro. E afinal vão morrer em mais 1 ou 2 anos, já morreram mais 1 milhão lá, sim, 25 mil todo mês, 600 mil por ano bem, 1 milhão, sim, em 2 anos 1 milhão morreram. Além disso, esses caras são militares de 25 anos ou mais, dizem que é de 25 a 60, mas é claro que de 60 não são muitos. Quem está lá? São todas as pessoas, praticamente aquelas gerações que deveriam reconstruir o país. Sem eles nada avança, os mais velhos não conseguem mais, e os mais novos ainda não sabem. Ou seja, mulheres e crianças vão ficar, claro, mas provavelmente vai ser preciso trazer homens em idade fértil de países subdesenvolvidos. Deus me livre, né, para construir e procriar. Mas aí podem ter filhos de pele escura. Não há manifestação, não há movimento pela vida dos nossos filhos. O que diz Zelensky? Ninguém quer parar. Pegue a guerra, bem, até a expulsão dos russos de todo o território da Ucrânia, ou então até a destruição completa de todos os homens aptos para o serviço militar na Ucrânia. Por isso a Ucrânia, que não é capaz, não consegue, não tem como expulsar os russos sozinha, e não encontrou ninguém que fizesse isso por eles ou junto com eles. Sim, acontece que isso é o que em inglês se chama de Catch-22, ou seja, quando realmente não há saída nenhuma, a não ser, talvez, até que todos distorçam tudo. Quero dizer, aqueles que podem portar armas e puxar o gatilho, enquanto todos eles não forem para o outro mundo, não parece haver outra opção. Catch. Trump não quer dar a impressão de que nada vai dar certo, que nada vai funcionar. Sim, ele repete isso como um mantra. A resolução do conflito está a caminho. Então, se não forem dados passos reais em direção à paz, a Rússia enfrentará impostos, tarifas e sanções. Como disse Trump, vou fazer a Rússia, cuja economia está desmoronando, e pessoalmente ao presidente Putin um grande favor, disse Trump. Vou ajudá-los a chegar a um acordo e acabar com essa guerra absurda. Imediatamente toda a Ucrânia se revoltou e amaldiçoou Trump, dizendo mais uma vez que esta é uma guerra sagrada e não absurda. A imprensa e os políticos da Ucrânia fazem de tudo para que o povo odeie Trump, e tudo o que ele faz, tudo o que ele propõe, para que de jeito nenhum aceitem qualquer proposta dele. Após o fim da guerra, pelas últimas declarações de ucranianos conhecidos, ficou claro que o principal inimigo deles, na verdade, não é Putin, mas sim Trump. E claro que os funcionários públicos também, né? Eles lucram com a guerra de um jeito que nunca conseguiriam em tempos de paz. Eles até ganham dinheiro em tempos de paz, mas tanto quanto na guerra é praticamente impossível. Mas as mães cujos filhos estão na linha de frente ou cujos maridos podem ser pegos na rua a qualquer momento e levados basicamente para a morte, por algum motivo elas odeiam o escravo. Isso é um completo mistério para nós nos Estados Unidos. Será que é possível ser tão manipulado assim? Provavelmente é possível. Trump para os petroleiros russos, bom, ele os intercepta, captura, ataca, destrói, faz o que quiser com os aliados da Rússia, como Irã, Venezuela, sim, mas mesmo assim ele é chamado de espião de Putin, Krasnov, ou então Zelenov. Não, Zelenov é outra pessoa.
Na Rússia também, aliás, voltaram a prestar atenção nessa guerra absurda. Skobeva chamou Trump de limitado. O que significa limitado? Limitado é próximo, certo? Longe, perto, próximo. Próximo de quem? Será que Skobeva sabe disso? Será que o FSB sabe disso? Porque a luta contra o fascismo ucraniano, então, isso, como ele chamou de absurdo, essa luta contra o fascismo russo, acredita Soloviev, Skobeva. Isso seria um absurdo, mas com o ucraniano isso é lepost, explico. Lepost é algo bom, ou seja, lutar contra o fascismo ucraniano é bom, é lepost, mas lutar contra o fascismo russo, bem, digamos contra Putin, sim, isso é absurdo, ou seja, ruim, sim, nojento. Isso deve ser punido bem. Se você luta contra o fascismo russo, contra Putin, isso deve ser punido, claro, e deve ser punido severamente. E Skobeva vai xingar a sentença. É interessante que a pergunta de por que os esforços do ZEWA ainda não tiveram sucesso, Trump respondeu com uma palavra: Zelensky. Ele não disse: lá estão Lavrov, Skobeva, eu não sei, lá estão Medvedev, Putin, Shoigu, quem mais está lá. No caso de recusa de uma solução pacífica, a Ucrânia pode facilmente ficar sem a ajuda do ZEWA. Qual saída Trump vê para essa situação? Na verdade, o fato de ele até pensar sobre isso é fantástico. O que isso tem a ver com ele? Ninguém, na verdade, quase ninguém na América entende isso. Então, a saída que Trump vê, o plano de Trump, primeiro, é um grande acordo abrangente entre as partes, e não um cessar-fogo temporário. Segundo, a Ucrânia deve desistir da OTAN. No futuro previsível, ninguém vai perguntar nunca. Sim, pode até escrever, claro, nunca, mas isso é uma bobagem completa. Sim, não haverá posicionamento no futuro previsível de contingentes estrangeiros na Ucrânia, em solo ucraniano, nem de mísseis de longo alcance e limitação das tropas da Ucrânia. Lá, eu não lembro se são 600 ou 800 mil militares. Aliás, na minha opinião, toda a Europa, incluindo a União Europeia, com 550 milhões de habitantes, não tem tantos, mas a Ucrânia claramente precisa de mais. Talvez 1, 2 ou até 3 milhões. Terceiro, a retirada gradual de todas as sanções contra a Rússia. Quarto, a Rússia mantém a Crimeia e todo o Donbass. Bem, lá são as regiões de Donetsk e Lugansk, incluindo aquelas partes das regiões que ainda estão sob controle da Ucrânia. Quinto, na parte que a Rússia não ocupou, é criada uma zona desmilitarizada de buffer, que é reconhecida internacionalmente como território da Rússia, mas fisicamente controlada por forças internacionais contingentes. Eu não sei exatamente como, sim. Kherson e Zaporizhia são divididas, por assim dizer, em duas partes pela linha de frente atual. Ou seja, de fato, reconhece-se que todos os territórios ao sul e a leste da linha de frente ficam com a Rússia. O restante do território permanece sob soberania do Estado, como Estado soberano da Ucrânia. Bem, como foi feito na Finlândia em seu tempo e também, seguindo o exemplo da Suíça, torna-se um Estado neutro. A Rússia deve retirar todas as suas tropas, se houver, de todo aquele território que está designado como território ucraniano soberano. Os ativos russos congelados, que são cerca de 280 bilhões de dólares, se não me engano, vão totalmente ou em grande parte para a reconstrução da Ucrânia, mas como uma contribuição da Rússia, ou seja, uma contribuição. Os donos do dinheiro, a Rússia ou quem quer que seja que possua esses recursos, vão receber lucro das empresas construídas com esse dinheiro. Os investimentos passam por um fundo especial controlado pelo ZEWA, que Donald Trump afirmou que irá gerir pessoalmente. Dessa forma, a Rússia fica envolvida, ou seja, a Rússia passa a ter interesse na recuperação da economia da Ucrânia. Acho que isso vai permitir que a Ucrânia concorra com a Alemanha, a França, o norte da Itália e também com a Rússia. Claro, os europeus realmente não querem isso e por isso fazem de tudo para empurrar a Ucrânia para a União Europeia. Falando sobre Kovrichko e sobre o resto, eles esquecem de contar o porquê. Para não deixar a Ucrânia naturalmente se desenvolver como concorrente e permitir que esses recursos sejam roubados e sabotar a reconstrução,
O principal objetivo da União Europeia agora é não deixar os gigantes permitirem que a guerra pare, e se parar, então arrastar a Ucrânia para dentro da União Europeia. E então tomar decisões em conjunto com a Ucrânia, com a União Europeia à frente. Lá. E outras coisas que seriam vantajosas para a Europa Ocidental e não para a Ucrânia, porque o mais importante é não deixar a Ucrânia se transformar em um grande hub, como eles dizem. E tudo isso é um emaranhado de interesses de diferentes jogadores, e a Ucrânia, por causa da estupidez ou ganância de seus líderes, da moça da trança até Zelensky, permitiu que fizessem do país um campo de batalha desses interesses, muitas vezes contraditórios. A conclusão é que, enquanto em Kiev não houver manifestações em massa diariamente, durante várias semanas pela fim da guerra, os ucranianos continuarão sendo mortos. O genocídio vai continuar. O patrimônio genético vai diminuir e os territórios que ainda não foram ocupados passarão centímetro por centímetro para os invasores. Simplesmente porque eles têm mais pessoas, mais munição, mais equipamentos e, infelizmente, muito mais de tudo o resto, inclusive muito mais dinheiro. E aí está outro perigo, que o apetite do Kremlin aumente com as vitórias. E os EUA cada vez mais, diante das eleições e da situação política interna, vão se afastar do conflito. Mudando o foco para onde é mais importante para nós, ou para onde somos menos odiados, isso, aliás, também influencia. O fluxo de ódio vindo da Ucrânia não aumenta nossa vontade de fazer sacrifícios, mesmo que pequenos. Sim, do ponto de vista dos ucranianos, pode parecer um pequeno sacrifício, mas por que, afinal? Sim, porque deveríamos, digamos, apertar um pouco mais o cinto só para ajudar os ucranianos teimosos e pouco racionais que, para dizer o mínimo, nos odeiam. Senhores, tenho um pedido-sugestão para vocês. Então, escrevam quais temas interessam a vocês, o que exatamente dentro do EUA, ou sobre as relações do EUA com outros países, ou o que está acontecendo onde for. Se quiserem, escrevam também os temas que não preocupam vocês. Sim, e por quê? Tô perguntando, então assisto a um vídeo, por exemplo, bom, lá. Normalmente, depois de 2 ou 3 horas, eu entro para ver como está indo, o que me escreveram lá, tento responder a alguma coisa lá. Costumo entrar depois de 3 horas e vejo que um vídeo foi assistido por 15 mil pessoas. 5 mil por hora está indo bem, digamos. Outro vejo que teve só 2. 5 pessoas por hora assistem, ou seja, uau, a diferença é de 2,5 a 3 vezes. E nem sempre fica claro para mim o porquê. Então talvez vocês possam ajudar a entender quais temas interessam mais para vocês, sob qual ponto de vista. Escrevam, 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 por favor, se inscrevam, deixem o like, aí tudo fica claro. Sim, mas para mim é muito importante que a gente tente entender isso nesse vídeo. O que afinal mais interessa para vocês? Porque chega até mim uma quantidade enorme de informações, eu não consigo processar tudo mesmo assim, mas eu posso escolher. Isso me interessou, vou prestar atenção, esse tema é interessante para as pessoas, esse me interessa, mas nem tanto. Talvez eu faça isso como o terceiro assunto de hoje, ou só mencione alguma coisa. De qualquer forma, vamos encerrar por aqui. E já falei por tanto tempo, então... sim, tinha mais uma coisa que eu prometi para vocês e queria mostrar no final. Querem ver como fazer para prolongar os bombardeios nas cidades ucranianas e a morte de centenas de milhares de ucranianos? Olhem e me digam, aqui está o orador. O que vocês vão ver agora, sim, ele está bêbado. A segunda opção é que ele comeu cogumelos de um certo tipo ou fumou alguma droga. Por isso, na minha opinião, não pode ser outra coisa. É uma das 3 opções, não existe uma quarta. Ele não saiu de um beco fedorento, fez suas necessidades depois de tomar cerveja e saiu dizendo: sim, mas vejam vocês mesmos. Um homem do Kremlin, obviamente, está com muito medo e provavelmente está se escondendo em algum lugar, não aparece, tenho certeza de que já não está mais em Moscou. Liga para algum lugar, pede alguma coisa, ele sabe do que tem medo. Porque foi ele mesmo quem criou essa ameaça. Todo o mal, todas as perdas, todo o ódio, ele mesmo espalha tudo isso.
E quanto mais tempo ele conseguir correr entre seus bunkers, mais vocês vão perder. Todos vocês, todos que têm ligação com a Rússia, o que vamos fazer? Nós, ucranianos, vamos defender nosso país, vamos defender nossa liberdade, não vamos ficar em silêncio e não vamos ficar parados. Sabemos como vencer e essa será a nossa vitória nesta guerra, com certeza. E o que vocês vão fazer? Sim, quanto mais tempo suas tropas permanecerem em solo ucraniano, mais destruição elas trarão depois para a Rússia. Quanto mais tempo esse homem ficar no Kremlin, mais catástrofes haverá. Pois é, exatamente. É assim mesmo que se deve falar para que morram o maior número possível dos seus compatriotas. Sabe, um tolo é muito mais perigoso do que um inimigo. Adeus, adeus.